Olá, bem-vindos a todas e todos ao canal. Meu nome é Bruno Santos, sou filósofo, professor acadêmico, do ensino superior. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a discussão que tem em filosofia sobre a noção de bem-estar e felicidade, ou felicidade barra bem-estar. Para todos os efeitos, nesse curso, eu vou usar felicidade e bem-estar como sinônimos, até a gente conseguir fazer essa distinção. E a gente vai usar, então, conceitualmente, os dois como intercambiáveis por enquanto. Então, já peço aí para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, dar a sua curtida aí para ajudar o canal a ir para frente. Porque eu tô vendo que o canal tá um pouco parado, né? As pessoas não estão vendo muito. Eu sei que filosofia não atrai muita gente, né? Mas eu gostaria que atraísse um pouco mais de pessoas. Então, a gente vai falar sobre bem-estar, e antes de falar sobre bem-estar, gostaria de dar uma breve história, sobre o bem-estar e a relevância do bem-estar. Eu já falei no vídeo de apresentação do curso algumas coisas, mas eu vou me repetir aqui, caso você não tenha visto o vídeo de apresentação, eu sugiro que você veja o vídeo de apresentação, e é um vídeo bastante legal. Bom, por que é relevante saber do bem-estar, ou da felicidade? E como que a gente começou essa conversa, né? Lá na Grécia Antiga, com Platão ou com Sócrates, né? Já que o Sócrates não deixou nada descrito, mas a gente pode falar do Platão, a gente começa a ter pela primeira vez na história da filosofia ocidental discussões sobre política e ética e discussões sobre o que é uma vida boa, ou o que seria uma vida, em termos bastante simples, feliz, né? Desculpem os historiadores da filosofia que discordam de mim. Então, Platão foi o primeiro escritor, que escreveu sobre ética e política. Então, antes disso, a gente só tinha os filósofos da physis, que eram os filósofos que procuravam saber o que era a realidade, ou explicar, a realidade. E depois, com a República, de Platão principalmente, o livro do Platão grandão assim, parece uma arma branca, a gente tem as primeiras discussões de filosofia política e do Estado ideal. Então, uma discussão de filosofia política normativa, e também dentro dessa discussão a gente tem uma concepção de vida boa, né? Ou seja, de como uma vida poderia ser aquela que nos beneficia não instrumentalmente, né? E vocês vão ouvir bastante esse termo, né? O que é beneficiar não instrumentalmente? É ter um bem que não serve para nada, a não ser para aquele bem mesmo, ou seja, ele tem valor nele mesmo, né? Ele não é um instrumento para as coisas. Bom, depois do Platão, é claro, ali na tese platônica a gente já tem o que a gente chama de uma ética de virtude, que é uma ética baseada na virtude dos agentes. E o Aristóteles, o aluno do Platão, é o que faz realmente uma teoria ética então completa, com livro, tudo certinho, muito bem estipulada, bem pensada, e também com uma noção de vida boa, ou de eudaimonia, como Aristóteles chamaria. E essa é a primeira teoria completa que a gente tem da vida boa, ou da eudaimonia. E o Aristóteles argumentava, então, que uma vida boa, uma vida virtuosa, colocando de um jeito bastante simples, uma vida virtuosa se realiza dentro da polis, na política, onde a gente consegue ter a justiça. E essa seria a principal virtude. Então, ter uma vida boa para Aristóteles é ter uma vida virtuosa e não viciosa. Já o que a gente chama de movimento das escolas socráticas menores, e as duas principais, o epicurismo e o estoicismo, eles também defendem concepções de vida feliz, de vida boa. O estoicismo defende, grosso modo, que uma vida boa é uma vida sem perturbação, uma vida com a alma imperturbável. Então a gente deveria ter preferência simples, gosto simples, porque eles são fáceis de realizar e são alcançáveis, e isso nos geraria mais felicidade. Por epicurismo, uma coisa um pouco parecida, só que o epicurismo dá mais importância para outros elementos, como por exemplo a amizade, e essas teses então tentam explicar o que é uma vida feliz, o que é uma vida boa. Já no mais tardar, tanto no medievo como o declínio da Grécia, as teorias não variam muito, as teorias da vida boa, as teorias da vida feliz.
São teorias que são baseadas ou na tese do Platão ou na tese de Aristóteles, em sua grande maioria, tá? Não vou generalizar tanto. E a explicação da vida feliz para os medievais, principalmente para os religiosos, também estava relacionada com a vida em Deus, né? Já na modernidade, a gente tem uma discussão um pouco menor do que a felicidade, da natureza, tá? Da felicidade, não que a gente não tenha considerado a felicidade. Mas a discussão sobre a natureza da felicidade já cai um pouco em desuso, né? Ela é um pouco menor. E só no século XIX, então, que a gente tem uma retomada forte, né, das discussões sobre o que é a felicidade, sua relevância, né, para a moralidade, com Jeremy Bentham, na Inglaterra, ao final do século XVIII, começo do século XIX, e com John Stuart Mill, né, aluno do Jeremy Bentham e amigo pessoal do Jeremy Bentham, também no século XIX. É mais ou menos na metade do século XIX. E no fim do século XIX para o começo do século XX, nós temos o Henry Sidgwick. Como o começo do século XX foi um começo de século bastante interessante para a filosofia, a gente tem uma discussão de vida boa, né, ou de vida feliz, com o J.A. Moore, num livro chamado Principia Ética. Ele talvez seja o primeiro filósofo analítico, né? Então, se vocês não viram o meu vídeo sobre o que é filosofia, né, o extra, então eu já indico esse vídeo para vocês verem, né, tá aqui no canal. E daí para frente deu de novo uma esfriada, né, na discussão sobre o que é a vida boa ou a vida feliz. Tem alguns pensadores entre o começo do século XX e a primeira metade do século XX. E depois na segunda metade do século XX, então a gente tem uma explosão de discussões sobre o que é o bem-estar e o que é a felicidade. E aqui eu estou usando tudo intercambiavelmente, tá? Depois a gente vai ver as diferenças. No século XX, então, a gente tem um resgate das teorias do John Stuart Mill, do Jeremy Bentham, também do epicurismo, né? Mais ou menos. Talvez a gente possa atribuir a Epicuro teses sobre a felicidade mais robustas, né, do que teve na história da filosofia até então, na época dele, é claro. E a gente então começa a ter uma variação de teorias. Aí também há um resgate da teoria do Henry Sidgwick, que já não era mais um hedonista, né, ou um teórico igual ao John Stuart Mill e Jeremy Bentham, que dá uma nova luz ou um novo começo para a filosofia do valor, né, ou a teoria do valor. Tem um nome bastante bonito em filosofia para isso, tá? Quando a gente estuda o que é bom, né? Chama axiologia, o estudo daquilo que é bom. Desde então, né, a gente vem estudando então e fazendo bastante teoria. Então, nessa série de vídeos, a gente vai ver 3 principais modelos teóricos, que é o hedonismo, a teoria da satisfação dos desejos ou preferências, tem esses 2 nomes, né, teoria da satisfação dos desejos e teoria da satisfação das preferências. E a gente vai ver também teorias que são contemporâneas, que são teorias objetivistas. Então não se preocupe ainda com esses nomes, a gente vai ver isso ao longo do curso. Vou tentar fazer aulas menores, tá? Em torno de 50 minutos. Mas eu não prometo nada, né? Porque eu falo demais e isso atrapalha bastante. Bem, mas por que é relevante, né? Alguém poderia perguntar por que é relevante saber o que é felicidade e o que é o bem-estar. Bom, não só pragmaticamente é relevante, porque a gente usa essas noções, né, em economia, por exemplo, em teoria do consumidor e em várias outras coisas, né, como, por exemplo, medir o desenvolvimento de um país, a gente pode medir indiretamente através de uma medida que pode revelar o bem-estar, né, o IDH é uma dessas medidas, né, o Gini é outra medida, que pode tentar medir o bem-estar, pelo menos indiretamente, né? A felicidade de um povo, pelo menos indiretamente. E nas ciências políticas, a gente pode criar, né, políticas públicas baseadas em noções de bem-estar, né? Quer dizer, a gente vai oferecer educação gratuita por quê, né? Alguém poderia argumentar porque isso traz os meios para as pessoas serem felizes, né? Ou para as pessoas terem mais bem-estar. Então a gente tem dentro da ciência política também, né, o que a gente chama de um estado de bem-estar social, que é um desenho institucional que é criado
na Europa para fazer o Estado ser voltado a gerar bem-estar aos indivíduos, né? Os grandes exemplos aí são sempre os países nórdicos, né? Para quem não sabe o que são os países nórdicos, a Noruega, a Suécia e a Finlândia, Dinamarca, né? São países que sempre são considerados países bastante desenvolvidos, com um IDH bastante alto. Geralmente a Finlândia e a Noruega ficam trocando de primeira posição. E também há uma percepção de felicidade do povo desses países que é bastante interessante, né? E eu digo percepção de felicidade, né? Porque é difícil medir a felicidade ou o bem-estar. Então, uma das formas de você medir isso é ir lá e perguntar para as pessoas se elas se sentem felizes ou não. E aí a gente tem essas medidas meio indiretas do que é a felicidade, né? Também é relevante, obviamente, saber o que é a felicidade ou bem-estar do ponto de vista filosófico, né? Novamente, a felicidade existe ou parece existir no mundo, bem-estar parece existir no mundo, né? E estudar o que existe no mundo é com nós mesmos, né? A gente estuda a natureza das coisas que provavelmente existem. Então, hoje a gente vai falar sobre o problema, a gente vai setar o problema e a gente vai falar dos tipos de teoria que existem. Depois eu vou fazer alguns esclarecimentos, tá? E esses esclarecimentos têm a ver com terminologias que eu vou usar, como subjetivismo, objetivismo, teorias híbridas. Vou diferenciar o subjetivismo em duas teses para mostrar para vocês qual nós vamos aceitar. Depois eu vou falar sobre teorias objetivas. Elas têm de dois tipos, né? Que são teorias puras e teorias híbridas. E também vou falar sobre noções de bem-estar que podem ser tanto substantivas, enumerativas ou formais. E se tudo der tempo, aqui no meu limite autoimposto de 50 minutos, a gente vai fazer uma introdução ao hedonismo, uma introdução à teoria de satisfação das preferências e uma introdução à teoria da lista objetiva. Coisa que eu acho que não vai caber nesse vídeo todo, mas não tem problema, depois eu faço a cabeça do próximo vídeo, né? E vocês sabem que eu não edito nada, então vai ficar aqui gravado já uma promessa do que a gente vai falar. E uma última consideração sobre a relevância de discutir o bem-estar é que saber o que é o bem-estar, em tese, é uma coisa difícil. Então é relevante a gente estudar, né, para saber o que é o bem-estar, porque parece muito óbvio para as pessoas o que é uma vida feliz. Então as pessoas geralmente recorrem à religião para achar a felicidade. Eu não estou dizendo que a religião não possa trazer felicidade, tá? Mas elas acham que estar na religião é estar feliz, e parece que são duas coisas distintas. Ou elas procuram isso no trabalho, né? Se elas estão fazendo um trabalho que elas gostam, então, né, elas são felizes. Não estou dizendo que o trabalho não pode gerar felicidade, pode, mas parece que ele não é ele não é o fim, né? O trabalho não é o fim de uma vida, ele parece ser um meio de uma vida. Então as pessoas procuram felicidade, sei lá, em drogas lícitas, e isso também pode trazer algum tipo de felicidade, algum nível de felicidade. Ou elas procuram felicidade em ter uma grande família ou uma família estruturada. Também não estou dizendo que isso não pode trazer felicidade. O ponto é que todas essas coisas que eu listei, elas parecem que não são a felicidade, ou elas são só meios para a felicidade. O que nos leva à pergunta, né? Se elas não são a felicidade e são só meios para a felicidade, o que carambas é a felicidade? Beleza, o último esclarecimento, desculpem, falei que eu ia fazer o último, agora mais um. Esse curso não é um curso de autoajuda, por favor, eu não quero dar lição de vida para ninguém, eu não espero que vocês sigam nada que eu estou dizendo aqui. Isso não é um curso de coach ou coisa parecida, isso é um estudo sério do conceito, da concepção de bem-estar, que é bastante difícil de entender. E aqui, ao contrário do curso de lógica, que eu sou só um aficionado, né, sou uma pessoa que gosta de lógica, aqui eu posso dizer que eu sou um especialista nessa área. Então, a gente vai ter bastante conteúdo técnico, mas eu não acho que vai ser tão técnico quanto o de lógica, apesar da gente ter nossa tecnologia conceitual aqui. E eu espero que todo mundo goste. Por favor, pessoal, se mantenham no vídeo. Sei que já faz 15 minutos e várias pessoas já desistiram. Se mantenham no vídeo porque vai ser bastante legal. Pelo menos para quem gosta de filosofia, isso vai ser bastante legal. E novamente, né, a gente vai falar de teorias de forma geral aqui, de nível introdutório, nada muito sério. Então, eu tô com a minha cola aqui, como vocês podem ver na mão, né, que era a estrutura da aula. Então, como sempre, eu vou exibir meu PowerPoint para vocês. Uma maravilha, tá já no errado.
Beleza, então a natureza do bem-estar, aqui uma introdução para vocês, né? Então, o problema aqui, né, de definir o bem-estar, vocês podem reparar que tem aspas aqui, isso então é um termo, né? Ou seja, um conceito. Então, o problema de saber o que que é o bem-estar não é o problema de saber o que que é valioso para nós não instrumentalmente. Então, pausa aqui, né? O que que eu quero dizer com valioso não instrumentalmente? Então, quando a gente pensa que coisas são valiosas, eu vou fazer a distinção que Aristóteles já fez em Ética Nicômaco, né? Tem três jeitos de entender coisas valiosas. Aquelas coisas são valiosas apenas como instrumento, né? Então, por exemplo, a minha caneta aqui, ela é valiosa apenas como instrumento, ou seja, ela só é valiosa enquanto eu poder escrever com ela, né? Fazer essas coisas com ela. Há coisas que são valiosas como instrumento e às vezes como fim em si mesmo, ou seja, a gente pode usar como instrumento, mas às vezes ter ela só já é bom. E há coisas que são boas e não instrumentalmente. O que isso quer dizer é que elas são boas e não servem como instrumento para nada. Então, Aristóteles, dentre outros filósofos, o John Stuart Mill, John Bentham, o Peter Singer, eu, né, Peter Reitan, o Brad Hooker, a Martha Nussbaum, acreditam que a felicidade é o fim que a gente tem que buscar, ou seja, ela é a vida boa ou ela faz parte da vida boa de um jeito geral. Então, ter bem-estar não serve para nada, a não ser ter bem-estar. Se eu perguntasse para alguém, né, por que que ela quer viver a vida de um jeito X, Y, Z, provavelmente se essa pessoa for informada e racional, ela vai dizer assim, porque eu quero ser feliz ou porque eu quero ter bem-estar. E esse é um sinal de que parece que a felicidade ou o bem-estar são o fim último da nossa vida. Então, é um fim que a gente busca por ele mesmo, uma coisa que beneficia a gente não instrumentalmente, não só porque é instrumental, né? Então, voltando lá, né, no nosso PowerPoint, a gente pode colocar, então, numa pergunta, né, o que que nos beneficia não instrumentalmente, né, o que que isso quer dizer, né? Então, quão bem a vida de alguém é para quem a vive. Então, você pode se perguntar quão boa é a sua vida, né? Ou quão bem vai sua vida. Então, a gente vai procurar argumentar, né? Ou procura-se na literatura se argumentar que algo é bom para nós, não somente em função de servir para algo, mas porque tem uma propriedade que faz desse algo bom por ele mesmo. Então, novamente, deixa eu voltar a falar com vocês diretamente, sem o slide. A discussão aqui é sobre o que que faz de algo bom não instrumentalmente para você. Ou seja, o que que faz da tua vida uma vida com bem-estar, uma vida feliz. Em procurar sobre isso é procurar coisas, supostamente, que fazem da tua vida feliz ou da tua vida boa, e essa coisa tem alguma propriedade que faz isso, né? Alguma característica, né? Quando eu digo propriedade, alguma característica, como eu tenho a característica de ser ser humano, por exemplo. E essa característica vai ser uma característica intrínseca a essa coisa, ou seja, não é extrínseca, não vem de fora, está dentro da coisa, está colada na coisa, né? Para deixar num linguajar bastante simples para a gente entender. Então é essa que é a procura no final do dia, né? A procura de uma coisa que nos beneficia e que não serve para nada porque ela tem alguma característica especial. Então, Derek Parfit, infelizmente um filósofo já falecido, né, ele faleceu acho que há 2 anos ou um pouco menos, ele, num livro chamado Reasons and Persons, ele divide as teorias do bem-estar em três grandes grupos. E é por isso que esse curso, né, dentre outras razões, vai apresentar esses três grandes grupos. Então, a gente vai se focar em uma teoria, né, de cada grupo, porque não dá para se focar em tudo, né? Muita teoria, a gente ficaria aqui aulas e aulas e aulas. Eu já acho que esse curso vai ter muito mais do que 10 aulas. Então, num livro do Parfit chamado Reasons and Persons, ele divide as teorias em três, né? Três grupos, né? Isso não são três teorias. Então, você pode ver que todos os nomes estão no plural, né? Então, teorias da experiência, o principal nome dessas teorias é o hedonismo, teorias preferencialistas ou teoria dos desejos e teorias objetivistas. Então, a 2 aqui, ela leva esses dois nomes, tá? Na língua portuguesa, as traduções que vêm do inglês, né? E tantos os teóricos daqui
que trabalham com isso, principalmente quando trabalham com ética animal, chamam de teorias preferencialistas e não teorias do desejo. Mas aí são tecnicalidades que eu não quero entrar aqui. Então tem uma certa discordância, né, do Parfit nessa divisão, mas ela é bastante útil, tá? É por isso que ela está aqui. Ela é bastante útil para a gente, para os nossos propósitos. Então, a partir de agora, eu vou fazer alguns esclarecimentos conceituais que podem parecer um pouco chatos assim, mas eles são relevantes para que vocês entendam o que eu for discutindo conforme o curso avança. Então, novamente, esse é um curso que não dá para assistir uma aula, né? Tem que assistir todas as aulas, porque uma coisa está encadeada na outra. É um curso, como eu sempre digo aqui no canal, isso é um curso de nível superior. É um curso que eu leciono para os meus alunos, né? Na verdade, eu lecionei esse curso para os meus alunos agora, nesse semestre letivo, eu acabei de lecionar o curso. E não é só esse PowerPoint, tem vários PowerPoints aqui, então talvez a gente encha um pouco o saco. Então vamos fazer certos esclarecimentos. Quando a gente fala de teorias, de teorias do bem-estar, outro modo da gente pensar elas é pensar elas em termos de teorias subjetivistas e teorias objetivistas. Então, quando a gente ouve o termo subjetivismo, né, ele já vem carregado de um certo preconceito, filosófico pelo menos. O que isso quer dizer, né? Ele vem carregado de uma ideia de que teorias subjetivistas são teorias relativas, né, ou relativistas. Então, o que é uma teoria relativista sobre o bem-estar, né? É uma teoria que diz que a minha felicidade é minha porque ela é sua porque ela é sua, e a minha e a sua não tem nada a ver. Então, aqui, como todo projeto filosófico, a gente está buscando uma definição que seja universal, ou seja, que capte tudo. Então, não tem essa de minha felicidade ou sua felicidade. Tem a felicidade, ou o bem-estar, né? Que a gente pode acessar, pode ter na nossa vida. Então, a gente pode ter bem-estar ou a gente pode ter mal-estar, né? Pode ter felicidade ou infelicidade na vida. E a definição de felicidade ou bem-estar é uma definição universal. Então, isso quer dizer que é uma definição que capta todo o ser humano do passado, do presente e do futuro, e talvez todos os animais que podem sentir, né, felicidade, ou ter senciência, né, que é a consciência dos próprios estados mentais. Então, a gente tem duas teses que são subjetivistas puras, que é o preferencialismo e a tese hedonista. Quando eu falo preferencialismo, eu estou falando dessa tese aqui do número 2, teorias preferencialistas, né, ou teorias dos desejos, e a principal teoria da experiência, que é a teoria do tipo 1, é o hedonismo, e a principal teoria preferencialista é a teoria das preferências informadas, hoje em dia, né? Então, segundo o Ferkane, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, há dois tipos de teses subjetivas, que a gente pode encarar o subjetivismo puro, né, como duas teses que podem ser separadas, como eu estou separando aí entre A e B. Então, a tese subjetiva fraca, né, o bem-estar é subjetivo no sentido de ser constituído por estados mentais, então estados internos que a gente tem, ou desejos ou preferências também. Então, por exemplo, quando eu tenho uma emoção, isso é um estado interno meu, né? Então, ou quando eu tenho um estado físico que é não visível, ele também é um estado interno. Então, se eu tenho, por exemplo, dor é um estado mental, né? Um estado interno. Eu não vou entrar em discussões aqui para saber o que é um estado mental, isso é outra conversa. Então, na tese subjetivista fraca, o bem-estar é subjetivo no sentido de ser constituído por nossos estados mentais. Então, para adiantar um pouquinho a missa, o hedonismo diz o seguinte: olha, uma vida feliz ou uma vida com bem-estar é uma vida onde você tem mais estados mentais prazerosos do que estados mentais dolorosos, né? Que seria outro lado da moeda do bem-estar. Ou seja, se você tiver mais dor do que prazer, você tem mal-estar ou infelicidade. Se você tiver mais prazer do que dor, então você tem felicidade, né? Isso é praticamente uma balança, uma conta. E a tese subjetivista forte, né, diz o seguinte: o bem-estar é subjetivo no sentido de ser dependente da nossa valoração.
Na tese subjetivista forte, a gente tem uma implicação relativística, ou seja, uma implicação de que o bem-estar ou a felicidade é relativo aos sujeitos. Então, se você está vivendo a sua vida aí e diz que tem bem-estar, e eu estou falando que a sua vida não tem, né? Porque eu tenho, sei lá, uma teoria do bem-estar por detrás, você pode simplesmente dizer assim, não, mas essa é a sua valoração. E isso é relativismo. E relativismo não leva a nada, tá? A gente não consegue conhecer nada com relativismo. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo que podem alegar ter bem-estar ou alegar ter felicidade do jeito que elas quiserem, dependendo da valoração delas. Então a gente teria 8 bilhões de definições de bem-estar ou felicidade. Isso sem contar os animais não humanos, né? Que podem ter bem-estar também ou felicidade também. Então, isso é outra conversa, né, sobre os animais não humanos, está dentro da ética animal. Mas o que eu quero chamar a atenção é que B, então, é inútil para os propósitos filosóficos. Se a gente levar isso em consideração, a gente não consegue definição nenhuma, e se a gente não consegue definição nenhuma, então por que carambas estudar o que é o bem-estar, né? Por que carambas estudar o que a felicidade é? Então, para os nossos propósitos aqui, a gente vai aceitar a tese subjetiva fraca, que é o que parece que todos os filósofos que defenderam teses subjetivistas defendem. Eles defendem que o bem-estar é subjetivo no sentido de ser constituído, então, pelos nossos estados mentais ou desejos ou preferências. Né, desejos também são coisas internas a nós, né? Ninguém acorda de manhã, abre a janela e vê um desejo passando pela janela, né? Ai, que lindo desejo. Então, coloquem isso em mente, né? Aqui nós somos antirrelativistas e vou fazer mais um parênteses. Falei que a aula ia ter 50 minutos e estou fazendo parênteses, né? Mas o parênteses aqui é o seguinte, pessoal, sempre quando alguém pensa em teses relativísticas, se coloque a pergunta de que se a coisa que a pessoa está alegando ser relativa aos sujeitos, é de fato relativa aos sujeitos. Então, por exemplo, quando a gente discute que é verdade, né, nesse mundo hoje de fake news e o caramba, as pessoas ficam falando, mas cada um tem sua verdade. Isso é só uma força de expressão, né? Por quê? Porque verdade não tem dessa, de cada uma tem a sua. Ou é verdadeiro ou é falso. Né? O que é verdadeiro corresponde aos fatos do mundo, né? Numa teoria que a gente chama de teoria da correspondência, ou é falso quando não corresponde aos fatos do mundo. Então, um relativismo implica numa maluquice. Na verdade, não existe se o relativismo for verdadeiro. Né? Não existe no sentido que ela não tem uma coisa aí que é verdadeira. Tem juízos de verdade, né? Ou alegações de que algo é verdadeiro aqui e ali, né? Entre os sujeitos, e isso é bastante estranho. Então, faria o mínimo sentido estudar a verdade. Mas voltando aqui às teses subjetivistas, forte e fraca, a gente vai aceitar a fraca, então, porque ela não implica em relativismo, ela só implica de que o nosso bem-estar pode ser formado por coisas internas a nós. Um próximo esclarecimento é sobre o objetivismo, né, as teorias objetivistas. A gente chama essas teorias objetivistas, né, de teorias objetivistas puras, que é a teoria da lista objetiva, né, e a teoria da lista híbrida. Então, são dois tipos de encarar. Então, de um lado, voltar aqui, a gente tem o hedonismo e o preferencialismo, né, como teorias subjetivistas, e do outro nós temos a teoria da lista objetiva como teorias objetivistas. Então, as puras, né, que simplesmente são aquelas que não misturam nada de subjetivismo, elas dizem o seguinte: o nosso bem-estar, segundo essas teorias, e tem muitas delas, não depende de qualquer estado mental, preferência ou atitude de um sujeito, mas sim das características dos elementos que compõem o bem-estar por ele mesmo. Então, um exemplo, né? Um exemplo pode vir a calhar. Imagina o seguinte: estudar aqui pelo YouTube, estudar em casa, estudar na universidade, estudar na escola, é uma coisa bastante difícil, né? Para várias pessoas isso é bastante estressante. E mais do que isso, né? Para algumas pessoas parece ser doloroso estudar. Então, doloroso no sentido de que é um sacrifício mesmo. Porém, para um objetivista, o conhecimento pode ser uma coisa que compõe o nosso bem-estar ou nossa felicidade, independentemente se isso está te gerando prazer ou dor. Então, independentemente de você estar com prazer ou dor, você está tendo bem-estar. Então, o hedonismo, por exemplo, que foi defendido lá
talvez pelo Epicuro ou pelo John Stuart Mill e pelo Jeremy Bentham no século XIX, tem uma definição muito simples de felicidade, como a gente vai ver, né? Que a felicidade é a presença de prazer e a ausência de dor. Para um objetivista, essa definição é errônea, tá? Porque não só o prazer e a dor são boas em si mesmo. Perdão, não só o prazer é bom em si mesmo, né? A dor é um mal em si mesmo, né? Então, para o objetivista, o conhecimento pode ser bom em si mesmo, mesmo que ele não gere prazer e mesmo que você não valore isso, ou não deseje isso, ou não queira conhecimento. O conhecimento vai continuar sendo bom para você, independentemente disso, né? Ou, como a gente disse, né, do ponto de vista universal, o prazer é bom para nós, para os seres que podem ter prazer e podem ter felicidade, podem ter bem-estar, independentemente de que a gente deseje eles ou tenham um estado mental, né, positivo, né, que seria o prazer. Então, o objetivista ele defende que com a fonte, ou melhor dizendo, com os componentes do bem-estar, eles não tão ligados ao sujeito, né? Então, eles são, para dizer num termo filosófico bonitinho, eles são uma atitude independentes, ou eles são independentes das nossas atitudes. Então, pouco importa as atitudes que você tenha, por exemplo, pelo conhecimento, o conhecimento vai continuar sendo bom nele mesmo, então beneficiando a gente não instrumentalmente. Já as teorias híbridas, né, elas defendem que o nosso bem-estar depende dos dois elementos, tanto do usufruto dos bens que compõem o bem-estar, quanto das características dos próprios elementos que compõem o bem-estar. Então aqui tem uma mistura das coisas, ou seja, de subjetivismo com objetivismo. E é um desafio bastante grande conseguir misturar essas coisas de forma coesa e coerente. Uma coisa que eu tentei fazer nas minhas pesquisas, né? Eu tento fazer isso nas minhas pesquisas, ou seja, defender uma teoria da lista híbrida. Então, por exemplo, eu posso continuar defendendo como um objetivista que o conhecimento é bom por si mesmo, né? E isso definiu as coisas boas. Porém, eu posso dizer que o conhecimento só contribui para o meu bem-estar, né, ou para a minha felicidade, ou seja, ele só compõe isso quando eu tenho uma atitude em relação a ele. Então, quando eu vou buscar o conhecimento, por exemplo, ele é bom e quando eu vou buscar ele, então ele me beneficia. Então, tem uma diferença aqui, né? Uma coisa é boa e não porque eu estou valorando ela de alguma forma, e nem porque ela gera estados mentais em mim, né, como um prazer ou uma preferência, mas ela só me beneficia quando eu tenho uma atitude em relação a ela, né? Quando eu vou buscar o conhecimento, por exemplo, e eu não sou o ET Bilu falando desse jeito, pelo amor de Deus. E por fim, né, a gente tem uma outra noção aqui que a gente precisa esclarecer, que são as noções substantivas, enumerativas e formais do bem-estar. E isso daqui é relevante para a gente entender o que pode acontecer quando a gente está procurando uma propriedade que faz de algo bom. Então, uma teoria que tem uma noção substantiva de bem-estar, né? Ela estabelece ou tenta estabelecer uma propriedade que faz de algo bom para nós, querendo responder à pergunta o que faz da vida do indivíduo boa. Então, por exemplo, o hedonismo diz que o prazer é a única coisa boa. Então, a gente tem que procurar uma propriedade para dizer por que o prazer é bom. Porque não adianta a gente falar da boca para fora que algo é bom, a gente tem que explicar por que é bom. E quando a gente acha uma propriedade que essa coisa que parece boa faz dela boa, então a gente explicou o porquê ela é boa. E claro, a gente está fazendo filosofia, a gente quer explicar as coisas. Então, isso é explicar. Ter uma noção substantiva é explicar por que uma coisa é boa e então nos beneficia. Já uma teoria que tem uma noção enumerativa de bem-estar, né, consegue estabelecer dois ou mais elementos que compõem o bem-estar, né, mas ele não consegue ou não objetiva. Às vezes, alguns filósofos dizem que isso não é um objetivo, não deveria ser um objetivo das noções de bem-estar, é estabelecer uma propriedade que faz algo bom para nós. Então, é como se eu fosse fazer uma lista, né? Estou lá fazendo uma lista de coisas que são boas, mas eu não explico por que cada uma dessas coisas são boas, no sentido que eu não acho uma propriedade para cada uma dessas coisas como boa.
Então, uma teoria com uma noção enumerativa é uma teoria que só lista as coisas. É como se você estivesse aí na sua casa e começasse a fazer uma lista de coisas que parecem boas para nós. Para nós é para todos os seres que podem usufruir daquilo que é bom, né? Ou ter aquilo que é bom na vida. Então a gente vai lá e faz uma listinha, então isso é uma teoria enumerativa. E essa, claro, essa lista pode ter um componente, pode ter dois, dois ou mais e por aí vai. E uma noção formal de bem-estar é quando consegue estabelecer o que, né, o objeto que porta a propriedade que faz algo bom para nós, né, querendo responder a pergunta, o que porta o valor que faz da vida de um indivíduo uma vida boa. Então a gente pode ter uma teoria que seja, ao mesmo tempo, uma teoria substantiva, enumerativa e formal. A gente pode ter uma teoria que seja só enumerativa e formal. A gente pode ter uma teoria que seja substantiva e formal e por aí vai, né? A gente pode ter teorias que apresentam o conceito do bem-estar nessas três chaves. Então, beleza. Eu acho que vamos parar por aqui. Falei que eu ia fazer uma aula até 50 minutos e não fiz. Mas eu acho que essa conceituação, aquela um pouquinho pesada para o começo, o vídeo já está com 35 minutos, e vamos dividir então a aula um pouco, né? Então a gente vai ver três tipos de teoria. Dado tudo isso que eu disse, a gente vai ver três tipos de teoria. Dois tipos são subjetivistas e um tipo é objetivista. Se tudo der certo, talvez a gente veja uma híbrida. Então, as duas teses subjetivistas que a gente vai ver são teses clássicas, né? Clássicas no sentido que surgiram na história da filosofia e foram desenvolvidas, então, na história da filosofia. Então, a primeira delas é o hedonismo. Essa deve ser a teoria mais básica que a gente tem sobre o bem-estar. E é uma teoria bastante, não só bastante informativa, mas ela é bastante simples. Simples no sentido que ela tem uma economia teórica, isso é muito bom do ponto de vista filosófico, e ela também é uma teoria que é bastante fácil da gente aceitar. Então, talvez, como eu disse, o Epicuro já foi um teórico dessa teoria, mas a teoria ganha forma nas mãos do Jeremy Bentham, que é o inglês do século XIX, ele também era jurista, e com John Stuart Mill, né, assim, no século XIX, as noções clássicas. A segunda teoria subjetivista que a gente vai discutir é a teoria preferencialista do bem-estar, que, como eu disse, foi desenvolvida, ao que parece, né, o primeiro proponente dela, preto no branco, assim, né, foi o Henry Sidgwick, que é um filósofo que a gente quase nunca ouve falar no Brasil. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido antes de estudar, por conta própria, as coisas que eu estou estudando. Na verdade, aqui, só um relato pessoal, né? Eu nunca tive uma aula na minha vida sobre o bem-estar, né? Sobre noções de bem-estar ou noções de felicidade. Tudo que eu sei eu aprendi sozinho. Então, eu aprendi sozinho ou aprendi conversando com as pessoas, né? Então, isso é bastante triste, tá bom? A gente deveria ter mais disso. Um dos propósitos desse curso é deixar essa discussão mais vívida, né? Apesar de que eu não tenha alcance no YouTube. Então, por isso, de novo, né? Se você viu o vídeo até aqui, já agradeço, muito obrigado, né? Então, curte, compartilha aí, se inscreve no canal. Mas, por fim, a gente vai ver uma teoria objetivista, que são a teoria da lista objetiva. Porém, essas teorias são muito variadas, né? Ou seja, tem muito modelo objetivista. Não dá para falar de todos, então eu vou falar de forma geral. Na verdade, não dá para falar de todas as variações do hedonismo, ou da teoria das preferências, ou do objetivismo. São muitas variações. Na última vez que eu contei, já tinha mais de 14 variações entre as três, né? Mas deve ter muito mais hoje em dia. Também não faz o mínimo sentido ficar contando. Então, bem, pessoal, para encerrar, eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui o vídeo. Recomendo que vocês assistam em algum lugar aí da tela. Vai estar a lista, a- as playlists, perdão, não a lista, né? As playlists de vídeos aqui do canal, né? Vão até o canal, né? Vão lá ver os vídeos que tem disponível. Assistam o que interessar vocês, né? Curtam os vídeos, compartilhem com quem vocês acham que se interessam por esse assunto. E, novamente, tudo aqui vocês sabem,
para quem é recorrente aqui, né? Tudo aqui é feito meio que no improviso. Eu não tenho uma estrutura para fazer isso, né? Eu arrumei esse microfone aqui um pouco melhor, essa câmera aqui que é um pouco melhor, é uma iluminaçãozinha aqui qualquer, mas eu não tenho edição de vídeo, eu não sei fazer isso, eu não tenho nada disso. Eu só sou uma pessoa que quer divulgar a filosofia um pouco mais. Então, eu agradeço a paciência de vocês, eu agradeço quem chegou até o final do vídeo. Eu vejo vocês, então, num próximo vídeo. Até lá.